20, ou perdão, 3, verso 14, né? Foi isso que eu disse, né? Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Querido Pai Celestial, acrescente bênçãos à nossa meditação. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Eu creio que ainda estamos sob a influência do encontro, né? Tivemos um tempo maravilhoso e até foi me despertado algo nesse encontro e eu gostaria de passar aqui para os irmãos a visão que eu vejo por meio da palavra com relação a esta direção. Nós tivemos fazendo um levantamento, assim por cima, eu creio que entre nossos irmãozinhos de 12 até uns 16, 17 anos, nós temos aí aproximadamente, próximo aí de uns 40, ou talvez até mais, 40 irmãozinhos nessa faixa de idade. E vem aquela preocupação, né, se estamos fazendo o suficiente por eles, ou se não estamos. É uma idade que todos nós passamos, é uma idade de transição, saindo da adolescência, ou entrando na adolescência, saindo da parte de meninos, meninas, entrando na adolescência, e alguns já mergulhando já para a juventude. E sabemos que é uma época muito difícil, mas a pergunta fica: até onde nós poderíamos trabalhar e ajudar? Visto que, se fôssemos trabalhar dentro de uma religião, não seria difícil. Seria só intertê-los e adequá-los dentro de um sistema. Se tem algum católico aqui, me desculpa, eu não quero falar, ou alguém que vai ouvir essa pregação, porque vai para a internet, eu não estou ferindo nenhuma pessoa individualmente católica, mas eu fui católico até meus 20 anos de idade. Eu nasci num lar católico. E você se adequa àquele sistema. Seus pais te levam desde pequeno para a igreja. E você começa a frequentar, a ter entendimento, você aprende o ritual da missa, das novenas, dos terços, e você fica adequado dentro daquilo. Você faz o catecismo, depois faz a primeira comunhão, você aprende a ir ao confissório, confessar ali com o vigário, você aprende a devoção da Santa, né? Da Santa Ceia, que seria, no caso, tomar a Eucaristia, que eles falam, uma hóstia, que é a comunhão, como diz. Então você se torna um católico praticante, e você tem temor por aquilo, você tem devoção, você tem respeito, porque você foi adequado dentro de um sistema religioso. E aquele sistema, ele impregnou em você. Foi ensinado desde pequeno e aquilo entrou na sua cabeça que você tem que fazer aquilo para você entrar no céu. Que fora daquilo não tem outro. E não é fácil, depois de grande, você se libertar completamente daquilo. E nós não podemos, nós podemos fazer até um certo ponto com as pessoas que nascem na igreja, ensiná-los o que é correto. Eu não estou dizendo que é errado um pai orar na mesa, se você tem para os alimentos, ensinar os filhos a orar, ensinar, tudo isso é correto, tudo isso tem o seu lugar. Ajoelhar com eles, como muitos batem nessa questão do culto doméstico, do pai e da mãe fazer o culto doméstico, tudo isso tem o seu lugar e se você tem direção, é uma coisa boa se fazer. Até um certo ponto. Porque senão você poderá formar um sistema, ou, por exemplo, algumas pessoas falam assim, como eu vi um pastor mesmo afirmando, Deus abençoe ele, e louvado seja Deus por isso. Ele disse: toda a minha família, até os netos, nora, estão tudo dentro da palavra.
Tudo bem. Mas nascidos de novo? Ou adequado dentro de um sistema que foi elaborado? A nossa saudação é Deus abençoe. Nós não podemos fazer isso e podemos fazer aquilo e nos adequamos àquilo e nos prendemos dentro disto. Aí não é difícil, desde que seja zeloso e persistente. Mas nós estamos falando de cristianismo real. Que isso não é apenas a parte devocional. Isso tem que pulsar dentro de você. Isso tem que viver dentro de você. Aí já é algo diferente. Na escritura que nós lemos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. E o profeta diz o princípio da nova criação. Porque o primeiro Adão foi terreno, do qual todos, segundo a carne, descendemos. Agora, Cristo, segundo Adão, 1 Coríntios capítulo 15, veio do céu. Por isso que ele disse para Nicodemos que necessário para entrar no seu reino, porque não é humano, é celestial, se é necessário nascer de novo. Agora, como Deus não tem netos, não é uma questão hereditária, salvação não é questão de hereditária, é eleição. É predestinação? Eu creio que eu estou falando com pessoas reveladas com relação a isto, certo? E aqui mesmo nessa igreja de Éfeso, o profeta disse que estava acontecendo isso. Preste bastante atenção. Tenho, porém, contra ti, 66, que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Para entender isso, você tem que compreender que o Espírito não estava falando somente àqueles primeiros santos de Éfeso. Esta mensagem era para a era inteira, que durou como uns 120 anos. Isso quer dizer, ali havia na igreja já os crentes que aceitaram a palavra, já tinham os filhos deles e por certo já tinham os netos, que foram passando de pai para filho e de filhos para netos. Então a mensagem era para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história segue se repetindo. Nas gerações de Israel, vemos o avivamento numa geração só para ver o fogo se extinguindo na seguinte. Se você for ler no livro de Josué, né? Ou no livro de Juízes, você verá que aquela geração, enquanto Josué e Calebe viveram, o povo se manteve na linha. Mas depois que eles morreram, levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E aí a coisa desandou. Agora, o que é conhecer o Senhor? Não é que os sacerdotes não liam lá nas sinagogas. Não é que não era ensinado. Mas eles não tiveram a experiência que aqueles pais antigos tiveram. Então, por exemplo, você nasce na igreja, nossos filhos nascem aqui, que nem os meus nasceram, até onde eu pude, eu trouxe-os, eu os conduzi. Os seus filhos, talvez, agora vêm os netos, no meu caso, estamos fazendo o possível, ensinando dentro do caminho que se deve andar. Mas a pergunta segue: até onde poderemos sustentá-los? Até onde poderemos segurá-los? Essa é a coisa real. Estão compreendendo? Não conheceram o Senhor. O que é conhecer o Senhor? Na terceira geração pode que os tições estejam brilhando superficialmente, porém na quarta pode ser que não haja nenhum sinal do fogo original. Então Deus acende um fogo novo e de repente o mesmo procedimento, simplesmente a manifestação da verdade que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural.
Não é pelo nascimento natural. Tal como não há verdade alguma na sucessão apostólica. Não está na palavra. Você começa com verdadeiros crentes renascidos e quando chega a geração seguinte, não são mais completamente cristãos. Não têm tomado um nome denominacional e agora são batistas, metodistas, etc., católicos, etc., etc. E nós, se não tomarmos cuidado, já se tornamos o companheirismo A, o companheirismo B e o companheirismo C. Estamos com fulano, ou estamos com ciclano, ou estamos com bertano. Quando, na verdade, a coisa é, estamos ou não estamos com a palavra, estamos com Cristo através do Espírito Santo. Esta é a coisa que segue. Mas aí nós começamos com rituais. Nos aperfeiçoamos em uma ordem da igreja, nos aperfeiçoamos na música, nos aperfeiçoamos nas pregações. Foi como eu estava dizendo para uma pessoa. O que nós precisamos é Deus no assunto. A questão não é se tem bateria ou se não tem bateria. A questão é se tem tantos instrumentos ou se não tem instrumento. Se Deus está num assunto, agora louvado seja Deus por todos os instrumentos. Louvado seja Deus por todos que tocam. Louvado seja Deus por todos que cantam. Mas, se Deus está num assunto, pode bater uma lata e Deus entrará em cena. Agora, se Deus não estiver, nós apenas temos um ritual, um procedimento, onde pessoas profissionais fazem o trabalho e os demais cruzam o braço e assistem. E Deus não está nestas coisas. Deus nos quer ativo na adoração em todos os aspectos. Não é transmitida pelo nascimento natural, tal como não há verdade sobre a sucessão. Não está na palavra. Você começa com crentes renascidos, e quando chega na geração seguinte, não são mais completamente cristãos. Mas tem tomado o nome denominacional. Que Deus nos ajude. E isso é exatamente o que são. Não são cristãos. Para ser salvo, você tem que ser nascido da vontade de Deus, não da vontade do homem. Porém, agora todas essas pessoas estão se juntando pela vontade do homem. Eu não digo que alguns não estão bem com Deus. Nem por um momento eu digo isto, porém, o fogo original tem morrido. Já não são os mesmos. Estão compreendendo, meus irmãos? Esta é a coisa real. Mas a questão é, porque se nós não tomarmos cuidado, nós ocupamos o lugar da hipocrisia. Eu sei que a palavra hipocrisia pode soar assim um pouco forte, mas não tome nesse aspecto, amém? Ou não, amém? Hipocrisia quer dizer você está dizendo que é uma coisa e o seu ato testifica outra. E é uma coisa difícil. Você tem que manter uma pessoa dentro de um sistema. Não é fácil. Coisa boa é quando a pessoa deseja aquilo, quer aquilo, ama fazer aquilo. Porque a meta é, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você vem com alegria. Você não vem para um ritual. Porque as pessoas também, como eu quero repetir, eles se tornam fervorosos dentro de um sistema, eu quero dizer na questão de frequência, de obrigações. Se você passa na frente de algumas matrizes católicas e no dia que eles estão fazendo, você fica perplexo com o tanto de carro e com a multidão. Agora você entra lá dentro, eles já têm uma planilha e algumas das coisas que são feitas ali tem que ser feita até no latim,
Porque são tão criteriosos com a questão da organização que não pode perder nem a originalidade do sistema que vem lá do Vaticano. E se nós não tomarmos cuidado, nós abrimos também um sistema e conseguimos ajuntar as pessoas mais adequadas dentro daquele sistema. O tabernáculo tem que ser da cor tal, tem que ter um quadro desse lado, outro quadro daquele outro lado, porque senão não é. Estão compreendendo? O pastor tem que fazer uso da literatura aqui em cima, porque se não fizer, está fora do sistema. Ó Jesus, tenha misericórdia! Então, fazemos um sistema e todos têm que se adequar dentro daquilo. E quem não se adequa dentro daquilo, não está no original segundo o que pensa. Quando, na verdade, Deus quer tratar individualmente com cada um de nós. E aí o que acontece? Nós ficamos o tempo todo, irmãos, tem que se animar, irmão. Irmão, mas por quê? Porque ele está ali. Porque nós o colocamos ali. Mas ele não quer estar ali. Me desculpa, o corpo dele, a matéria dele está ali, mas o coração dele não está ali. Ele não deseja aquilo. Como eu fui católico, como disse todo o tempo, foi a única denominação que eu frequentei. Eu via pessoas que iam se assentar perto da namorada, passava a missa inteirinha namorando, cochichando ela, às vezes beijando ela, às vezes lendo outra coisa, mas ele tinha que estar ali, porque a devoção dele é aquela, ele não pode ficar fora da missa, porque se ele ficar, depois a consciência dele dói. Ele tem que estar na consciência dele dizendo, eu estive domingo na igreja, porque depois que ele chegou, ele fica sossegado o resto do dia, porque a devoção ele foi feita. Oh Deus! E se nós não tomarmos cuidado, aí entra aquela parte que o profeta diz, crente igrejeiro. Ele tem que ir na igreja, porque se ele não for na igreja, ele vai ficar com a consciência pesada. Oh, a hora dessas irmãos estão no culto e eu estou aqui. Deus não está gostando de mim. Deus não me... Não, meu querido. Deus quer que nós venhamos, que nós vemos aqui como estamos aqui, mas nós não só viemos o cadáver por questão de intelectual, de consciência. Ele quer que nós estejamos aqui em espírito e em verdade. É onde eu falo da questão dos adolescentes. Orem até por mim, eu estou pensando em propor algo para eles. Mas se eles querem, porque se não quiser, continue do jeito que estão. Porque não adianta forçá-lo e colocá-lo dentro de um programa. Isso tem que querer. E para querer, tem algumas coisas a se fazer. Estão compreendendo? Perguntas e resposta número 12, perguntaram assim, como deve um irmão ser censurado cuja fraqueza foi tomar o lugar na igreja sem ter sido solicitado para fazê-lo? Oh, que coisa bem, suporte-o eu acho ver, e às vezes me falta graça como pastor, de suportar uma pessoa que está aqui dentro, mas ele não está aqui dentro. Ele está aqui por uma conveniência. Ele está aqui por motivos extras. Está aqui, como eu sempre falo, eu sei que isso machuca, mas é real, eu creio nisso de todo o meu coração. Está aqui porque o esposo está. Você pode ver que quando o esposo sai, também a maioria sai. Quando a esposa sai, a maioria sai. Quando o pai sai, a maioria sai. É uma conveniência. É uma questão de laços. Quando o nosso laço? Porque quando eu creio nisso de todo o meu coração, eu procurei cortar o cordão umbilical de tudo que estava em volta de mim. Estão entendendo? Alguém chegou a cogitar e me dizer, tua mãe nunca mais vai querer ver a sua cara. Eu falei assim, ó, eu lamento. Suas tias que tanto te amam nunca mais vai querer ver a sua cara no portão. Eu disse, eu lamento. Mas eu estava convicto, você sabe por quê? Porque algo entrou no meu coração que eu sabia que isso era a única verdade a se seguir.
E eu sei que quando eu chegar lá do outro lado, eu não vou ter minha mãe para me abrir o portão para me entrar. Eu não vou ter pai para entrar, não vou ter tia. Só vai ter um lá para abrir o portão para me entrar. E é isso que tem que estar na convicção. E depois ir à presença de Deus e permitir que esse Deus real pulsa dentro de você, para ajudar você a tomar as decisões que for necessária tomar. Oh Jesus! Oh, que coisa bem insuportável, eu acho, ver. Como deve um irmão ser censurado? Ele não deve ser censurado. Amém? Então suporte-o. Mas às vezes não queremos suportar. É claro que aqui vai entrar num outro assunto que é ocupar uma posição. Mas eu achei conveniente aplicar nisto. Eu estou pregando para mim agora. Você pensa que a gente não sabe que há pessoas que é só uma temporada, você tem discernimento. A pessoa tem um outro objetivo. A pessoa tem uma outra coisa no seu coração. Ele não está ali para adorar a Deus e para servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma. Ele tem uma conveniência com ele, algo lhe convém ali, por enquanto está ali. Como já houve casos aqui, não estou querendo descristianizar ninguém, nem condenar ninguém. Pessoas vêm à igreja, se batiza, toma ceia e tudo mais, até casar. Depois que casa, até a mulher leva embora. Ele estava ali por uma conveniência. Ó, se você não batizar, então eu não posso casar com você. Você tem que ter a mesma fé que eu tenho. Então, intelectualmente, ele adquire a mesma fé, esquenta o banco por um tempo. Falta discernimento para essas mulheres. E para os homens também. Que tem pessoas que nasceu aqui dentro também. A mulher veio, frequentou por um tempo, até levar ele. Quando segurou, ele disse, agora você vai ser denominacional junto comigo. E ele está lá. E ainda manda me dizer que ele está bem. Desculpa. Amém, ele está bem, ele está no lugar que ele queria estar. Deus abençoe ele. Eu estou dizendo que aonde ele está, para mim, não serve. Não é porque eu sou pastor aqui. É porque a minha visão é diferente das visões deles lá. E não estou dizendo que não há cristão lá. Mas aquela comida típica, para mim, não serve. Nós nos hospedamos uma vez num hotel em São José dos Campos, por um trabalho de gravações da Voz de Deus. Nós chegamos lá e hospedamos num hotel, que naquela rua do hotel, como aqui é Dr. Gugel que nós temos aqui em Prudente, é a rua das farmácias, né? Ali para baixo do calçadão é as ruas da farmácia ali, toda... É difícil um quarteirão que não tem uma farmácia. E lá era a rua dos restaurantes. Então, dentro de 4 quarteirão, você podia escolher restaurante árabe, restaurante chinês, restaurante japonês, restaurante... Entendeu? E nós passávamos um por um. Eu não vou comer comida árabe, não conheço e não gosto. Não vou comer comida japonesa, que não gosto muito de peixe cru e é o que mais serve. Não vou comer aqui porque... Então, você tem o direito de procurar segundo... Ah, não, desde que seja comida eu vou comer. Então, alguma coisa está errada com o seu paladar. Essa é a minha definição. Se a mulher quiser, não, eu quero comida árabe. Tudo bem, você vai, eu vou sentar lá junto com você, você vai comer, eu vou assistir você comer, mas depois você vai lá no restaurante comigo. Eu vou ser paciente, senão você vai comer a sua comida árabe aqui, né? Chegada na hortelã como os árabes gostam, então você vai comer aqui, eu vou comer junto com você e depois eu vou lá no meu restaurante brasileiro, comer o meu arroz, o meu feijão, a minha farinha, a minha carne de panela, ou assada, seja lá o que for. Esse é o meu gosto. Mas tem gente que fica empurrando peixe cru, estômago abaixo, e segura para não vomitar, por quê? Por conveniência, porque tem que suportar, porque a mulher está lá e ele não quer ferir a mulherzinha. Então morra vomitando. Espero não ser uma expressão dura, mas só para vocês entenderem. Amém, meus queridos? Então, a questão não é só apenas segurar a lei, mas a questão é o que está dentro de você.
Estão entendendo? É o que flui dentro de você. Eu vou dizer uma coisa estranha para vocês, que às vezes você vai achar até um extremo. Estaria minha esposa sentada. Eu fui batizado no dia 6 de junho de 1987, na época de um frio razoável. Moideval está lá atrás, ele assistiu o batismo. Outros irmãos que já não estão mais aqui até assistiram o batismo. Foi eu e mais 11 irmãos que nos batizamos naquele dia. Fomos batizados. Eu nunca a convidei para vir num culto. Nunca. Nunca a persuadi a vir na igreja e nem crer no que eu cria. A primeira vez que ela decidiu vir, ela veio de livre e espontânea vontade. O dia que ela ergueu a mão e aceitou a Jesus, foi conversar com o pastor disse, não é por causa do seu esposo, ele nunca nem me convidou para vir na igreja. Nunca persuadi um filho meu a ser batizado, nunca persuadi um filho meu a vir na igreja, porque eu creio que se eles não conseguirem ver Deus em mim, e não conseguirem ver Deus no que eu prego, porque eu já disse para uns que estão afastados, eu disse uma vez para eles, na época tinha vários trabalhos da mensagem aqui dentro, eu disse, se é porque é seu pai que é o pastor, tem outros pastores e irmãos que pregam, vocês vão lá. E se não tem um pastor lá que serve para vocês, vá numa denominação, mas não fique em casa, porque isso é errado. Aí foram disseram, a questão não é essa, a questão sou eu. E eu sou grato que eles creem no que eu prego, embora afastado. Estão entendendo? Creia assim, intelectualmente. Eu creio que um dia desça no coração e eles voltem, os dois que estão afastados. Estão compreendendo? Porque eu sempre creio nisso. Porque não deve estar aqui para eu colocá-los dentro de um sistema, ó, seu pai é pastor, então eu quero que um filho meu seja diácono, eu quero que um seja tocador, eu quero que um faça isso e faça aquilo, porque é minha família. Não. Vai tocar se tiver dom e se Deus colocar. Vai ser diácono se Deus viu diácono, vai ser pregador se Deus viu pregador. Porque eu creio de todo o meu coração que Deus não tem netos. Agora é claro, se acontecesse como aconteceu com outros pastores dos seus filhos, serem pregador e até substituí-lo, para mim seria um galardão aqui na terra. E eu creio que eles são felizes por isso e não estou criticando. Eu quero dizer que eu não persuado a isso. Estão compreendendo? Então, a questão é essa. A coisa tem que fluir, porque senão você fica, vamos voltar à questão da hipocrisia. Você está num lugar onde você está, mas não deseja estar. Porque, meu querido, eu me alegrei muito nesse encontro por ver a participação mútua. Estão entendendo? E um culto tem que ser assim. Nós não podemos assistir um culto. Nós não podemos ser um telespectador, ficar dali assistindo. Nós temos que imbuir no culto, entrar no espírito do culto. E para entrar no espírito do culto, você, enquanto o pregador prega, você vai acompanhando. Amém? É como alguém assistindo um jogo de futebol. Quando a bola sai do goleiro, ele está acompanhando. Do goleiro passa para os laterais, dos laterais joga para o centro, para o meia direita ou para o meia esquerda, para o volante arma a jogada, e quando a bola entra na área, ele vai se levantando do banco, ele vai se levantando. Quando você... Puxa vida, ele põe a mão na cabeça porque errou o gol. E veja que o profeta diz na mensagem, a visão de Patmos, que as pessoas entram no espírito das coisas do mundo. Eles vêem num campo de futebol. Você vê alguém dormindo num campo de futebol só se ele está no lugar errado. Eu já vi fotografia de gente colocar alguém dormindo porque ele está ali, porque alguém pagou e queria que ele fosse. Mas quem gosta mesmo, meu querido, ele fica ativo, ele segue, ele fica na energia. Todo mundo fazendo um coro só. E às vezes você fala, irmãos, amém? Irmãos, amém. Amém. E se alguém se anima um pouquinho,
Todo mundo parece, como diz o profeta, parece aquele bando de galinha quando vê uma cobra, fica tudo todo mundo em volta, dizendo: o que aconteceu? Será que ela está histérica? O que aconteceu? Eu não estou dizendo que você tem que fabricar uma espiritualidade, ou fabricar algo, mas o que eu estou dizendo é: entre nisso. Se você ama e você crê que é a verdade, faça parte dessa verdade. Estou entendendo? Se imbua nesta verdade. É como eu estou falando, em torno da questão dos adolescentes, seja jovem, seja o que for. E não estou criticando as esposas dos irmãos que estão aqui, nem os esposos, e nem estou criticando os filhos que estão acompanhando o pai. Eu creio que vocês estão aqui porque algo tem no coração de vocês. Porque vocês sentem algo, porque eu tenho certeza que ninguém também obrigaria ninguém a vir aqui. Isso é apenas uma colocação. Estou entendendo? Porque eu sou feliz por minha esposa ter aceitado, sou feliz por alguns dos meus filhos estão seguindo. E o meu desejo é que todos sigam, que um dia eles encontrem o caminho de volta. Mas tem que ter algo lá dentro para fazer isso. Entendeu? Algo lá dentro para concretizar isso. Porque aí você não precisa dizer: hoje é culto, gente. Porque as crianças, você faz isso com uma criança porque você é responsável por ela. Eu nunca esqueço dos meus contavam assim. Nós morávamos aqui um quarteirão da igreja, né? Na rua, depois da primeira e na outra, moramos acho que uns 8 anos só naquela rua ali, ou mais. Molecada empinando pipa na calçada, outros brincando, né? Hora de tomar banho para ir para a igreja. Ixi, mas tem igreja hoje? Oh, meu Deus do céu, porque não sei o que, aquela reclamação. São a criança. Agora imagina você, né? Você tem que... Por que esse irmão não veio hoje? Será que ele está doente? Não, pastor, é que eu estou meio desanimado, ora por mim. Pastor, eu estou meio desanimado, ora por mim. Pastor, estou cansado, ou estou isso, ou estou aquilo. É difícil, irmãos. É difícil. Vocês não sabem, eu não falo isso da boca para fora, vocês não sabem o quanto eu sou grato a Deus por vocês. Por vocês serem uma igreja ativa. Porque se fosse para mim ficar empurrando com a barriga de chegar aqui e abrir um culto, e ter meia dúzia de irmão, e ter que ficar agradando irmão, elogiando irmão para vir na igreja, vocês não tinham pastor, não. Vocês não tinham, não. Porque ninguém é obrigado a me engolir. E nem eu engoli vocês. Nós temos que nos amar. Uma coisa tem que casar com a outra. Estou entendendo? Uma coisa tem que unir com a outra. E Cristo unido nós todos. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por Tua misericórdia. Obrigado por Tua graça. Não nos deixa viver numa hipocrisia, Senhor, mas anima os nossos corações, nos imbua nisto, Senhor, e não permita que nós venhamos aqui passar um tempo por questão de consciência, como que dizendo: faz tempo que eu não vou na igreja, eu tenho que voltar lá, eu tenho que ir lá. Não, mas que possamos, quando estamos nos nossos afazeres, hoje tem culto, algo alegrar em nosso coração. Se não alegrar, pedir a Deus: Deus, tenha misericórdia, reaviva minha alma, faça pulsar dentro de mim esse desejo fervente de Te servir. Eu creio que o Senhor tem prazer nisto, Pai. Faça isso, se temos alguém com necessidade, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Ore por nós, temos culto amanhã em Rancharia, e eu gostaria de contar com as orações de vocês. Amém? Vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.